Hello, sexto ano! Welcome to our English class number 24. Gente, essa é a nossa última aula, última videoaula. E aí chegamos aqui na final. Espero que vocês estejam preparados, prontos para um ano que vem você dar continuidade a tudo que a gente vai propor. Quer dizer, outra escola, não sei. Espero que vocês fiquem conosco. Espero vê-los novamente ano que vem aqui com a gente. Então foi uma honra, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada de coração. Eu sei que assistir vídeo aula não é a mesma coisa do que estar presente, mas obrigada por vocês terem acreditado, não terem nos abandonado, estar com a gente, acreditado em nós e em vocês. E acima de tudo agradeço a Deus pela vida de todos vocês e pela nossa também. Juntos nós fomos mais fortes do que essa pandemia. E estamos vencendo a cada dia mais para um dia crescermos e um dia a gente vai falar, poxa, dificuldade, a gente venceu as dificuldades em 2020 naquela pandemia. Então a gente tem história para contar, não é? Então vamos assistir, prestem atenção, que é importante, que o assunto vai cair aqui hoje, tudo possivelmente cai na última prova também do último bimestre, tá bom? Então vamos com a gente, vamos começar. Que o Papai do Céu abençoe, que vocês possam compreender tudinho, tá bom? Vamos começar aqui então com a correction da pages 58 and 60, ou seja, 58 e 60, né? Na 58 a gente tinha aquelas perguntinhas, né? What countries, na letra A, what countries do you know? Quais os países que você conhece? Então você poderia colocar no seu caderno, se não tivesse espaço aqui no livro, obviamente não tem, e você poderia colocar os países que você conhece. Conhece assim, tipo, já ouviu falar sobre a culinária, sobre o povo, sobre as crenças, a religião. Então você poderia colocar United States of America, Canada, eu posso colocar isso, né? United States of America, Canada, Mexico, Bolívia. Eu colocaria Egypt, que é Egito, Israel, conheço bastante sobre Israel. Conheço agora também sobre China, Japan, que é o Japão, Austrália, eu conheço um monte, né? Então você faria a lista ali de todos os países. Então se você fez isso, tá certo, dá um certo aí. Aí, continua aqui na letra A, né? Can you name some? Ou seja, você pode colocar o nome de alguns? Pronto. Agora, letra B. What is the name of the continent you live in? Então, qual é o nome do continente que você vive? Então, se você colocou South America, correct. Então, é América do Sul, South America. Letra C. Do you have any friend who is from abroad? Você tem algum amigo de fora, estrangeiro? Se você tem, você vai colocar yes. Se você não tem, você vai colocar no. Então, se você tiver what his name or what her name, what's her name. Então, qual o nome dele ou qual o nome dela? Então, se você tiver dois, você coloca. Eu tenho um amigo que se chama Joe Bean e uma amiga que se chama Sadie Ramos. Sadie Ramos, os dois são do Texas. Eles são amigos e são meus amigos também. E tenho também o Chris, da Califórnia. E tenho um outro amigo que eu estou conhecendo há pouco tempo, que são pessoas que praticam inglês, que querem aprender português e ensinam inglês. Então, e esses outros dois, o início que eu falei, eles são missionários. Então, conheci através de Jesus, através de Cristo. Então, tem várias formas de você fazer amigos pela internet, sem necessariamente você viajar para fora, né? Letra C agora. Do you have any friend who is from abroad? Essa eu já respondi, né? Então, se você tem, coloca os nomes. Se você não tem, só coloca no, tá bom? Terminei aqui. Vamos continuar agora na página 60. O comprehension. Número 1. Where is Gloria doing in US? Where is Gloria doing in US? Ou seja, onde está Glória? O que é where is Gloria doing in US? O que Glória está fazendo nos Estados Unidos. Então, segundo o texto, é her graduation. Ou seja, a faculdade dela, ela está graduando, tá? Number 2. Is Lana from the US? No, gente, a resposta do 2 é no. She's from Spain, ela é da Espanha, ela não é dos Estados Unidos, ela é da Espanha, tá? Number 3. Where is Gloria from? De onde a Glória é? She's from Brazil. Ela é do Brasil, a Glória, tá? E number 4. What does Lana think about Brazil? O que Lana
pensa sobre o Brasil. Então ela pensa que o Rio é lindo, Rio is beautiful, the cuisine is excellent, ou seja, a cozinha é excelente, e the people are very friendly, e as pessoas são muito simpáticas, muito amigáveis, tá bom? Então essas são as respostas do comprehension aí, tá bom? Vamos agora dar continuidade com a última matéria do ano, na page 63. Abram aí, por favor. Vamos trabalhar a parte de grammar, que é gramática, sobre the simple present form, ou seja, o presente simples, tá? Vamos lá, então? Dá uma olhada aí, gente. Aqui, ó, a gente tem essa tabelinha dividida em singular e plural, singular e plural. Aqui a gente tem os pronomes pessoais, que é I, eu, you, você, he, she, it, ele, ela, e o it representa coisa, animal, ou ele, ela indefinido. E no plural a gente tem you, que é vocês, we, que é nós, e they, que é eles ou elas, no plural, tá bom? Aqui a gente tem alguns verbos. Vamos lá, verbo buy, comprar, verbo read, ler, verbo think, pensar, verbo come, vir, e verbo eat, comer, ok? Então, quando você vai usar um verbo desse, a gente vai juntar o pronome com o verbo. Então, fica I buy, I read, I think, I come, I eat. Ponto final, bem simples. Quando você usa com o you, é a mesma coisa, o verbo não se modifica. Vai ficar you buy, you read, you think, you come, you eat. Ok? Quando a gente usa com os plurais aqui de baixo, you, we, they, eles continuam também da mesma forma que está aqui com I e you. Vai ser you buy, you read, you think, you come, you eat. We buy, we read, we think, we come, we eat. E they buy, they read, they think, they come, they eat. Porém, com he, she, it, lembra que o he, she, it sempre tem umas regrinhas separadas para eles? Lembra quando eu ensinei para vocês o verbo to be? Eu demonstrei para vocês que o to be ele se modifica quando a gente usa com he, she, it. A mesma coisa os outros verbos, fora o verbo to be. Aqui, ó, com he, she, it, eles serão acrescentados uma letrinha S no final. E esse S não vai significar que esses verbos estão em plural, porque verbo não tem como ficar no plural, né? Tipo, imagina o verbo voar, voas. Não, isso não é plural, tá? Então, o que o verbo está sendo modificado aqui é simplesmente porque com he, she, it se modifica, tá? Ele tem uma modificação, mas não significa que o verbo entra no plural, porque não tem como, né? Não existe essa possibilidade. Então, vamos ver como é que fica. Então, fica he buys, he reads, he thinks, he comes, he eats. Mesma coisa com she. She buys, she reads, she thinks, she comes, she eats. It buys, it reads, it thinks, it comes, it eats. Esse aqui é bem engraçado, né? Usar o it com it. É quase a mesma palavra, né? It eats. Então, nas frases afirmativas, dá uma lida aí, ó. Olha como é que fica. I spend my holidays there, tá? Eu passo meus feriados lá. Na forma negativa, gente, o spend é o verbo aqui, tá? E o I, o pronome possessivo. Eu passo meus feriados lá. Agora, na forma negativa, quando a gente for passar essas frases na forma negativa, a gente vai acrescentar a palavrinha don't, tá? Don't transforma uma frase afirmativa em negativa, tá bom? Então, onde é que o don't vai se encaixar? Lê aí no livro aí na forma negative, aqui, ó. O don't vai encaixar entre o pronome pessoal e o verbo. É só encaixar ele ali no meio, tá bom? Entre os dois. Então, I don't spend my holidays there. Ou seja, eu não passo meus feriados lá, né? Agora, na forma interrogative, na interrogativa, como é que vai ficar? Então, vai ficar assim, ó. Does she spend her holidays there? Então, a gente vai colocar o do na frente. O don't, ele é o do, gente. Ele é o do, só que na forma negativa. É o do com o not.
Então, quando eu acrescento, quando eu junto os dois, para se tornar na forma contraída, eu vou comer a letra O, vou juntar a palavra inteira e colocar apóstrofo aqui. Então, vai ficar don't, forma negativa, tá? Agora, no início de frase, vai ser, quando vai ser na forma interrogativa, eu coloco do. O do eu vou usar para praticamente todos os pronomes pessoais, I, you, you no plural, we e they. Agora, com he, she, it, ele vai se modificar novamente. Então, uma pergunta com he, she, it, eu não vou usar o do, eu vou usar o does, tá? Podem anotar aí no livro se vocês quiserem, para ser como se fosse uma dica para vocês. Então, ó, o does, vou usar apenas com he, she, it. Ok? Então, como é que vai ficar a pergunta? Does she spend her holidays there? Aí a resposta, yes, she does. No, she doesn't. Então, se a gente fala yes, she does, é afirmativa. Se for o does na forma negativa, vai ser doesn't, ok? Gente, aqui é a mesma coisa, na forma afirmativa, se tivesse aqui ao invés de I, se tivesse he, she ou it, esse don't não poderia estar aqui, teria que ser o doesn't. Teria que ser o does na forma negativa. Só acrescentar o N, o T e o apóstrofo, ok? Então é doesn't. Vocês vão aprender isso praticando. Vamos agora para a página 63 mesmo. Façam aí a atividade número 1. Vocês vão pegar o verbo e vão encaixar aqui. Todas essas frases estão na forma afirmativa, tá bom? Façam e depois vocês voltam que eu vou corrigir, tá bom? E aí, vamos lá corrigir? Então aqui, number 1. Put the verbs in the correct affirmative form. Então coloque os verbos na forma afirmativa correta, ok? Letra A. She in a robe. O verbo que eu tenho aqui entre parênteses é o live, que é morar. Então, ela mora na Europa. Como é que o verbo vai ficar se a gente está usando aqui o she? Não vai acrescentar o S? Então, vai ficar she lives. Só pegar esse verbo que está entre parênteses e acrescentar um S. Molezinha, tá? Pode fazer aí, corrige. Vamos continuar na letra B. Gloria and Lara. Gente, são duas pessoas, tá? Be from Brazil. Aqui é o be, verbo to be, tá? Então, Glória e Lara são do Brasil. Como é que eu vou colocar o são do Brasil? O verbo to be, ele se divide. Pagar aqui, tá? Só para relembrar vocês, gente, o verbo to be, ele se divide em am, que só é usado com o pronome I. Ele se divide em are, que é usado na maioria dos pronomes, que é you, we, they. E o verbo to be is, que a gente usa com he, she, it, ok? Então, am com I, are a gente usa you, we, they e is a gente usa he, she, it. Só para relembrar um pouquinho do verbo to be, que a gente já estudou esse ano sobre o verbo to be, tá? Então aqui, gente, a gente está falando de Gloria e Lara. São duas pessoas, são elas. Então a gente vai usar o verbo are, tá? Vai usar esse daqui, tá? Are. Letra C agora. Lana to study here. Lana gosta de estudar aqui. Verbo like. O verbo like, quando é usado para uma pessoa e é ela, é she. Então, como é que ele vai ficar? Vai ter que acrescentar o Szinho, porque eu tô falando de she. Então, é likes. Só acrescentar um S aí depois do like, tá bom? Letra D. Gloria's dog bark all the time. Ou seja, o cachorro de Glória late o tempo inteiro. Esse bark aí, tá? Ele vai ser barks. Por quê, gente? Porque o verbo vai se modificar porque a gente está falando do cachorro de Glória. E o cachorro de Glória é it, tá? Então, se é it, ele entra na regrinha do he, she, it, tá? E por último aqui, letra C. They do a lot of exercise.
ele faz muitos exercícios. Esse do aqui, ele vai se modificar? Não, nesse caso ele não vai ser o does. Ele não vai ser, deixa eu mostrar aqui novamente para vocês relembrarem o que eu acabei de falar, para fixar na mente de vocês, ó. O do aqui, ele tá no sentido de fazer, tá? Esse they aqui é plural, é o they, né? Eles ou elas. Então o do vai continuar a mesma coisa. Mas se aqui no lugar de they tivesse o he, o do não seria como está aí, ele seria o does, ok? Vamos lá aqui seguir agora. Gente, o número 2. Put the sentences from the question number into negative ones. Ou seja, coloque as frases do número 1 e transformem elas, reescrevam elas e coloquem na forma negativa, tá bom? Podem fazer. Terminou? Volta pro vídeo para corrigir, tá? Então vamos lá, vou corrigir. Então a primeira frase, she lives in a row. Então vai ficar como she doesn't. Por que é o doesn't? Por quê? Lembrando que é para colocar na negativa. E lembrando outra coisa, se eu tenho she, não vai ser don't, vai ser doesn't. Para colocar na negativa, a gente precisa colocar o don't ou o doesn't. Lembrando que o doesn't, ele sempre será acompanhado com he, she, it. O trio fantástico aqui, ó. Esse triozinho aqui que sempre faz aquelas modificações. Então vamos lá. A primeira é she doesn't live in a row. É só acrescentar o doesn't entre o she e o live. Segunda frase, Gloria and Lara aren't from Brazil. Nesse caso, o verbo to be, ele pode ser colocado na forma negativa. Quando você tem o verbo to be, você não precisa colocar o do, o don't ou doesn't. Quando tem o verbo to be, você vai colocar o verbo to be na negativa. E como é que fica o verbo to be na negativa? Vou relembrar vocês aqui, ó. Verbo to be, a gente tem ele. Am, is, are. Am vai ficar am not. Is vai ficar isn't. Are vai ficar aren't. Ok? Obviamente que o is, ele é is not, mas a gente sempre vai usar mais ele na forma contraída. O are not também na mesma forma, a gente vai usar mais ele na forma contraída. Já o am not não tem como contrair, tá bom? Não se contrai o am com o not. Então vamos continuar aqui. Então a terceira ficou, a segunda ficou Gloria and Lara aren't from Brazil. Aren't, ok? Agora a terceira, Lara doesn't like to study here. Então a gente está falando de Lara e Lara é she. Se a gente está falando de she, a gente vai colocar o doesn't entre Lara e o verbo, que aqui nesse caso é o like, tá bom? Então Lara doesn't like to study here. Quarta, Gloria's dog doesn't bark all the time. Ou seja, o cachorro de Glória não late o tempo inteiro. Então a doesn't entre o Carol's dog, ou seja, o cachorro de Glória, e o bark, que é o verbo, tá? E a última, they don't do a lot of exercise. Eles não fazem muitos exercícios. Então aqui vai ser don't, porque a gente não tá falando de he, she e nem it. Ok? Agora faça o número 3, number 3, tá bom? Put the correct form in the phrases below. Você vai colocar o verbo e vai colocar no início da frase, porque são interrogativas, você vai colocar do ou does. Combinado? Podem fazer. Pronto, vamos corrigir? Então, o número 3 ficou assim. Letra A. Eu tenho aqui o pronome you. Se eu tenho you, qual é a forma do do que eu vou usar para a pergunta? Do ou does? Do. Porque o does eu só uso com he, she, it, tá bom? Então vai ser do you e o verbo é drink. Vou usar o drink também. Não modifica. Uma coisa para vocês anotarem aí. Coloquem essa observação ou no caderno ou no livro quando vocês forem estudar.
quando a gente faz perguntas em inglês, o verbo, mesmo que ele esteja acompanhado do he, she ou it, eles não serão modificados na pergunta. Eles se mantêm igual. Eles só se modificam acrescentando aquele szinho nas afirmativas. Na pergunta, eles não se modificam. Quem se modificam é o do, tá bom? Tá ok? Então vamos lá. Letra A. Do you drink mineral water? Você bebe água mineral? Então aqui é do e drink, tá bom? Letra B. Tô falando de Sarah e Linda. Se eu tô falando de duas pessoas, é elas, né? Então é do, porque aqui é they, né? Então, do Sarah and Linda feed their pets? Ou seja, Sarah e Linda alimentaram seus animaizinhos de estimação? Outra coisa, gente, do e does no início de frase não tem significado, tá bom? É só um acompanhamento de pergunta, porque é uma pergunta, a gente usa eles para identificar uma pergunta. Letra C. Your teacher. Your teacher pode ser ele ou ela. Quando a gente não tem uma definição se é homem ou mulher, a gente usa o it. E o it está dentro da regrinha do he, she, it. Então, se está dentro da regrinha do he, she, it, a gente usa o does, tá bom? Does. Does your teacher check your homework? A sua teacher verifica seu dever de casa? Tá bom? E o verbo check continua igual, porque como eu já expliquei para vocês, tá bom? Letra D. Do they live in the old house? Eles vivem numa casa velha? Então, o do na frente, porque a gente tem o pronome they, e o live não se modifica porque é uma pergunta. E nem que não fosse a pergunta, é o they, né? Que tá aqui. Só se modificaria se fosse he, she, it. Letra E. Does the cat? Eu tô falando do gato. O gato, qual é o pronome que eu uso pro gato? It. É o pronome it, que a gente usa para coisas, ou para animais, ou para pessoa, quando a gente não sabe se foi um homem ou uma mulher que fez alguma coisa. Então, aqui a gente vai usar o does, porque eu tô falando do cat, e o verbo sit, to sit, que é sentar, vai continuar sem modificar, mesmo que aqui seja um it, faz parte do he, she, it, ele não se modifica porque estamos falando só de perguntas. Então fica, does the cat sit on the wall in the mornings? Ou seja, o gato senta no muro pelas manhãs? E a última letra F, eu estou falando de Nina. Então, Nina é ela. Então, vou usar aqui na frente o does. E o verbo é o play, só preencher com play. Então, does Nina play computer games? Ou seja, Nina joga jogos de videogame, de computador, jogos de computador, tá bom? Prontinho? Depois dessa correção você conseguiu entender melhor? Espero que sim, tá bom? Qualquer coisa, se houver dúvidas durante a aula interativa, vocês podem me falar. Se vocês precisarem de mais exercícios para fixar, eu preparo uns exercícios e envio para vocês lá no grupo, tá bom? Combinado? Então, vamos continuar agora aqui na página 64, page 64. Vamos fazer esse plus aqui comigo? Can you say where these famous people are from? Vocês podem me dizer de onde essas pessoas famosas são? Vamos lá, pessoal. Pega aí teu celular, se você não estiver assistindo pelo celular. Ou se tiver, pega de outra pessoa emprestado e vamos pesquisar de onde é a cantora Adele. Tá? Em português a gente fala Adele, né? Mas o nome dela realmente se fala Adele, ok? Então, de onde é que é a Adele? Já encontrou? Pode preencher aí, ó. She's from England. Tem que colocar a resposta 100% correta, tá? She's from England. O X é assim, tá? Ela é she's, o from e o England. Tá? E assim por diante. Todos vocês vão fazer assim. Se for homem, vai ser his, tá? Se for homem, é his, porque ele é. Se for mulher, she's. Vamos lá, letra C. Não, desculpa, letra B. Shawn Mendes. Shawn Mendes. De onde é que é o Shawn Mendes? Pesquisa aí. Encontrou? Então, he's from US. Ele é dos Estados Unidos. Ele nasceu nos Estados Unidos, tá bom? He's from US. Ok, vamos para a letra C. Letra C.
Nelson Mandela. De onde é que é o Nelson Mandela? Pesquisa aí também. Então, Nelson Mandela é de onde? He's from South Africa. Ele é da África do Sul. Então, he's from South Africa. Isso tem aí no Google, tá? Agora, letra D, Shakira. Shakira, porque ela é uma cantora sul-americana, então o nome dela se fala Shakira mesmo. Shakira é de onde? She's from Colombia. She's from Colombia. Agora, letra E, Nicole Kidman. Nicole Kidman. De onde é que é Nicole Kidman? Pesquisa aí também. Pronto, achou? She's from Australia, ok? She's from Australia. E por último, letra F, Rafael Nadal, o esportista. De onde é que é ele? Achou? He's from Spain. Ele é da Espanha, então he's from Spain. Prontinho? Agora vamos continuar aqui no production, tá? Pick two of the celebrities above or choose your favorite and write a dialogue adding up. Ou seja, escolha 2 desses aqui, dos seus favoritos, e complete aqui. Você vai colocar o name, age, place of birth, profession e hobby. Você vai colocar, por exemplo, se fosse eu que fosse escolher, eu escolheria aqui a Adele e o Rafael Nadal. Aí eu colocaria aqui, ó, Adele, mas o nome completo. Adele e o nome completo que eu não sei agora. A idade, age, place of birth, a cidade que ela nasceu, profession, qual a profissão dela? Singer, ela é cantora. E o hobby, qual o hobby? É só pesquisar sobre o seu artista. Qual é o hobby de Adele? Aí você preenche aqui. Isso aqui é para você praticar, tá bom? Então preencha. Não vou corrigir isso aqui, porque isso aqui é resposta pessoal, tipo do artista que você prefere. Mas eu vou dar um pontinho para quem fez isso. Quando eu for dar o visto, vai contar isso aqui como visto, tá bom? Agora, para vocês ficarem mais por dentro sobre o cultural aspect, que é os aspectos culturais. Some curiosities about Australia you probably don't know. Algumas curiosidades sobre a Austrália que você provavelmente não sabe. People mostly live on coast. A maioria das pessoas moram na costa da Austrália. Porque eu acredito também, gente, porque é um lugar muito quente, é um lugar muito quente e desértico lá, né? Não 100%, mas mais pro meio é bem deserto mesmo. Kangaroo, essa palavra kangaroo, que é o canguru, means I don't know. Significa eu não sei. Então, o nome do canguru nas línguas ali regionais significa eu não sei, tá? No speed limits in the outback. Não tem limites de velocidade em alguns locais. E por último, it would be better not to climb the Uluru. O Uluru é um local lá que não é seguro para subir, é muito perigoso, tá bom? Então, gente, finalizamos. Essa foi a nossa última aula. Concluímos aqui e dessa vez eu não vou mais dizer see you next class, né? De vídeo aulas. Então, see you next year. Vejo vocês no próximo ano. Deus abençoe. Bye!